Veja como há uma imensa diferença em relação àquilo que nós estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical, quando tratamos ali da visão romana da interpretação dos textos bíblicos, à luz daquilo que pensa a tradição da igreja e as bulas e demais determinações papais. Aqui você tem um princípio de interpretação da Escritura pela própria Escritura. Então, uma pessoa, quando ela vai tentar entender o texto bíblico, ela vai achar na própria Escritura o, o significado do texto da Escritura. É verdade que naquilo que é mais elementar, qualquer pessoa, qualquer leigo assim chamado, pode encontrar os significados de textos que dizem respeito, por exemplo, ao Evangelho. Então as pessoas podem ler a Escritura, examinar livremente a Escritura e encontrar o significado do Evangelho. Agora, este fato não é também corroborado com outras doutrinas, porque dificilmente alguém sozinho vai conseguir analisar doutrinas mais complexas. E é por isso que os pastores, eles são treinados para isso. Eles recebem treinamento nas línguas originais, grego e hebraico, nas técnicas de exegese, de hermenêutica, tantas outras teologias bíblicas, sistemática, pastoral, para que, unindo todo esse conhecimento, à luz do Espírito Santo, eles possam, juntamente com todos os autores em todas as épocas que, de maneira fiel, interpretaram a Escritura, ou seja, com toda essa nuvem de testemunhas que a igreja produziu, olhar para o texto e compreender o texto. E aí pregar o texto, explicar o texto para a igreja, e a igreja vai ter a fiel interpretação da Escritura. A igreja, ao longo do tempo, ela de maneira sábia, construiu uma interpretação, não da sua própria mente, mas comparando Escritura com Escritura. E o Espírito Santo agindo na igreja fez com que nós tenhamos hoje um compêndio interpretativo sólido, seguro. Então eu não preciso me arriscar sozinho, sem a igreja, para sair tratando de temas difíceis. Que fique claro que o Evangelho está à disposição de qualquer pessoa. Que não somente dentro da igreja você ouve o Evangelho. Não, você pode ouvir lá fora e crer. Mas imediatamente quando se crê, como vimos também hoje pela manhã, eu preciso me unir à igreja para que eu possa aprofundar os meus conhecimentos à luz da palavra, com o poder do Espírito que age na igreja. O juiz supremo destas coisas não são os concílios da igreja, não é o pastor da igreja, nem seus presbíteros, mas o juiz supremo da interpretação dos textos bíblicos é o Espírito Santo na palavra. Mas à medida que o povo de Deus vai ouvindo a pregação da palavra com a Bíblia aberta, é importante, irmãos, mantenham a Bíblia aberta durante a pregação. Não importa quem é o pregador, porque o apóstolo Paulo foi para a igreja de Bereia e os bereanos ficaram conhecidos pelo seu zelo doutrinário, porque não fechavam a Bíblia em momento algum, enquanto o pastor, não eu, mas Paulo, pregava. E eles conferiam o que Paulo dizia com o que estava escrito. E eles foram louvados na Escritura por conta disso. Juiz supremo das causas interpretativas é o Espírito Santo agindo na palavra. Portanto, quando um pastor, de maneira legítima, que foi ordenado pelo presbitério, abre a palavra de Deus, expõe o texto bíblico de acordo com aquilo que está escrito, comparando Escritura com Escritura, movido pelo Espírito, o que ele fala é a palavra de Deus. As aplicações que são promovidas desta interpretação verdadeira são aplicações que têm o mesmo peso de palavra de Deus. E nós devemos recebê-las assim, não como meras opiniões do pregador, mas se provierem de fato do texto, da análise do texto, a interpretação do texto, a exegese do texto, e dali flui uma aplicação, o que sai dali é palavra de Deus.
Agora, quando surge uma aplicação que não provém do texto, que saiu da mente do pastor, que não tem nada a ver com o que foi dito, não tem fundamento na palavra, então não é palavra de Deus, é palavra de homens. Pode ser bom conselho, pode ser uma boa instrução, mas não é palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, escrita, ela é a mesma palavra falada, quando a palavra falada está de acordo com a escrita. E assim, irmãos, nós seguimos seguros, não precisando de um homem para interpretar sozinho a Bíblia para a comunidade, para ter acesso, na verdade, à leitura da palavra. Todos podem livremente ter acesso à leitura da palavra, serem abençoados pela leitura bíblica, mas sabemos também que existem questões mais complexas, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu pastores, não só os da nossa época, mas de todas as épocas, para nos auxiliar na interpretação, a fim de que cheguemos ao significado exato do texto. Porque todo texto tem um significado. O autor, quando escreveu, tinha um propósito. E o trabalho dos pastores é descobrir o propósito, revelar o propósito e então aplicar este propósito para as nossas vidas. Que Deus nos dê, mais uma vez hoje, daqui a pouco, na pregação da palavra, o privilégio de vermos esse princípio da Escritura diante de nós, nos abençoando. Amém.